Atriz, modelo, cantora, escritora, empresária, mercenária. Ela fez milhões de dólares prometendo nudes que nunca chegaram. Como uma jovem artista pôde enganar tantas pessoas e ainda estar acima da lei? Nessa super estreia, você conhecerá a origem, a carreira, os segredos e a mudança drástica de uma história repleta de torções que vão te revirar o estômago. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós temos uma minissérie exclusiva do Gustavo Report envolvendo o OnlyFans. Para você que não conhece, você já vai entender, porque o primeiro episódio hoje vai começar falando da trajetória da Bella Thorne nesse site. Então toda a trajetória dela e o que está a respeito a ela será exibido nesse episódio aqui. No episódio de amanhã nós teremos uma outra abordagem do OnlyFans, mostrando uma outra situação por um outro lado, ou seja, pessoas que são exploradas. E no terceiro episódio, no último, nós teremos o lado das agências que trabalham nesse site. Então essa é uma minissérie muito completa, os episódios eles são procedurais, ou seja, vai começar aqui, termina aqui, cada um com seu segmento. É uma pesquisa muito interessante de um conteúdo que não é muito conhecido e eu espero que vocês gostem. Essa é uma minissérie exclusiva do Gustavo Report, onde é um foco de uma reportagem muito extensiva, então não é a primeira, você pode conhecer as outras atrações dessa minissérie, como O Psiquiatra que Roubou a Vida do Seu Paciente, Anna Delvey, Falsa Herdeira, Elizabeth Holmes e Golpe no Vale do Silício, a saga Johnny Depp versus Amber Heard. E eu também quero avisar que eu sei que tem muitas pessoas que são fãs da Bella Thorne, mas você vai ter que deixar suas emoções de lado, porque aqui eu não vou esconder os fatos, eu vou trazer a verdade como ela é, eu vou trazer tudo, não vou esconder nada, nem o que é pró, nem o que é contra, mas você precisa entender que realmente há algo muito estranho nessa história toda e você já vai entender o porquê. Vai estar engajado numa playlist, você vai conseguir encontrar essa minissérie completa numa playlist, dependendo de quando você estiver assistindo, daqui a 4, 5 dias, não sei, os episódios todos já estarão no ar. Vai acontecer o seguinte, amanhã, quando o segundo episódio for exibido, o link da continuação vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Então, se você estiver assistindo isso qualquer dia aí, você vai poder clicar no link quando esse episódio terminar e vai direto para o segundo episódio, e a mesma coisa vai acontecer com o terceiro episódio. O link do terceiro vai estar fixado no primeiro comentário do segundo. Então não tem como você se perder, não tem como você dizer que não achou o link, porque vai estar aqui. E é claro, eu preciso deixar um recadinho muito especial para você. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Ele está nos seguindo. E então a van para ao lado delas. Você não pode deixar de conferir Pássaro Negro, é uma das estreias mais chocantes aqui do canal e a maior estreia desse semestre até o momento. A minissérie já está completa, são 14 episódios que vão tirar o seu fôlego. Você vai ficar assim, o que está acontecendo? É uma história cheia de reviravoltas, é uma pesquisa altamente profunda, todos os detalhes, você vai ficar perplexo com tudo que acontece ali. Não deixe de conferir Pássaro Negro. Francamente você vai falar, como eu nunca ouvi falar dessa história antes, e você não vai conseguir esquecer, com certeza vai marcar a sua vida. A minissérie já está completa e você precisa conferir. E com isso eu já quero agradecer as pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, pessoas então fazem contribuições por lá, ou também quem fez doação pelo Pix. Começando pela queridíssima Ana Capenha, a Bernadette de Barros, a Cláudia Brito e a Cláudia Almeida de Brito, que fez pelo Pix. Eu agradeço muito, eu desejo que vocês possam ser retribuídas em dobro, em triplo, não apenas com propriedades financeiras, mas também com muita alegria, felicidade, tranquilidade, paz e saúde. E não deixe de conhecer as outras atrações aqui do canal, temos séries fantásticas, Na Mira de Casos Criminais, toda semana tem episódios fantásticos, você tem que assistir Quando o Estranho Chama, Olhos Famintos, Danny Rowley, lá tem casos envolvendo filmes, então é muito chocante. E é claro, outras minisséries muito boas, como As Mulheres do Presidente. Eu te desafio, você vai assistir o primeiro
primeiro episódio, você encontra o link aqui, inclusive no primeiro comentário, você não vai conseguir parar de assistir até chegar no episódio mais recente. É uma minissérie fantástica, você precisa conferir As Mulheres do Presidente. Vamos lá, quem é Bella Thorne? Annabella Avery Thorne nasceu em 8 de outubro de 1997 em Pembroke Pines, na Flórida, e ela é a caçula de 4 filhos. Kali, nascido em 1992, Dani, nascido em 1993 e Remy, nascido em 1995, que também acabaram se tornando atores e modelos. A Bella se identifica como parte cubano-americana e ela falava espanhol como sua primeira língua enquanto crescia. Ela é filha de Tamara Thorne e Delance Reinaldo Ray Thorne. O pai dela era de ascendência cubana e ela também tem ascendência italiana, juntamente com ascendência inglesa, alemã, irlandesa e galesa. Infelizmente, o pai da Bella faleceu em um acidente horrível de trânsito em abril de 2007. Então, ela foi criada por uma mãe que sustentava 4 filhos que eram muito pobres e que ela originalmente, então, começou a trabalhar como atriz infantil para ajudar a sustentar sua mãe e seus irmãos. Mas, na verdade, a Bella começou a trabalhar muito antes também, como modelo, e ela teve uma extensa carreira como modelo infantil, desde que apareceu em sua primeira foto para uma revista de pais, quando tinha apenas 6 semanas de idade. A Bella estrelou campanhas publicitárias de televisão para a Digital Like Porcelain, a Publix e a KFC, e apareceu em anúncios impressos para marcas como Barbie, Aldo Kids, Jelly-O para Jennifer Lopez e várias outras. Ela foi diagnosticada com dislexia na primeira série e ela também foi educada em casa depois de frequentar uma escola pública onde foi intimidada. Ela melhorou seu aprendizado depois de frequentar a Sylvan Learning Center e começou a ler e escrever uma nota à frente. Em abril de 2010, ela disse que havia superado a dislexia lendo rigorosamente tudo o que podia encontrar, incluindo rótulos de caixas de cereais. A primeira aparição da Bella no cinema foi um papel não creditado como uma fã secundária no filme de 2003, Ligado em Você. Em 2007, ela se juntou ao elenco recorrente da segunda temporada de Dirty Sex Money como Margus Darling, e este é o seu primeiro grande papel na televisão. A série gira em torno do advogado pai de família Nick George, e o pai do Nick falece misteriosamente em um acidente de avião. Então ele concorda em assumir uma posição como advogado da família Darling, enquanto tenta descobrir quem levou seu pai ao fim. Em 2008, a Bella estrelou ao lado de Christian Slater e Taylor Lautner na série dramática de curta duração Meu Próprio Inimigo. Aí ela ganhou na época o Young Artist Awards, que é um prêmio focado apenas em celebridades mirins. E isso foi um grande avanço na sua carreira porque foi seu primeiro papel recorrente numa série. No mesmo ano, ela participou de um episódio da série October Road como Angela Ferrilli. Ela representava a garota que era a paixão de um dos personagens principais. E o irmão dela mais velho, Remy, também coestrelou no mesmo episódio como um jovem chamado Ed. Em 2009, ela estrelou a websérie Little Monk, que retratava personagens da série Monk, e ela interpretava a Wendy, uma das colegas de Adrienne Monk. Aí em 2009, ela desempenhou o papel de antagonista vingativa no filme de terror chamado Não Me Esqueça. A Bella assumiu um papel coadjuvante depois no drama familiar Happisbury Magic, e em 2010 ela substituiu Jolene Washby como Tansy, a filha mais nova de Bill e Barbie Henderson, na 4ª temporada da série Big Love, da HBO. E nesse mesmo ano ela engrena no seu maior sucesso, a série No Ritmo, do Disney Channel. Nessa época, o Disney Channel estava aproveitando os seus anos finais de auge e importância na televisão. E era um momento em que muitas crianças sonhavam em ser uma estrela da Disney, e poderia ser o maior sonho de uma criança que acompanhava constantemente o canal. Mas para Bella, essa não era a realidade. Ela não queria fazer o teste para No Ritmo. E ela literalmente disse na audição: olha, eu não canto, eu não danço, eu sou basicamente surda, eu não sou engraçada, então eu não sei por que estou aqui. E todos começaram a rir. Todos pensaram que era uma piada. E ela acabou ganhando o papel. Só que nesse ponto, ela e a família estavam prestes a morar na rua, caso isso não tivesse acontecido. Eles literalmente estavam vivendo de cupons do Sofer. Era tudo o que tinham para comer, era o que poderia ser comprado com esses cupons. A situação financeira da família era muito crítica. Mas com a série, tudo mudou.
Originalmente intitulada Dance Dance Chicago, a Bella interpreta Cissy Jones, uma dançarina com grandes ambições para uma carreira no centro das atenções. O show era uma comédia sitcom, ou seja, com aquelas risadas de fundo, 20 minutos por episódio, e ele era centrado em um show de dança para adolescentes, ou seja, era um formato de show, uma série dentro de uma série. E ele era coestrelado pela Bella, ao mesmo tempo que era pela Zendaya, de 14 anos na época. A série começou a ser produzida em Hollywood, na Califórnia, em julho de 2010 e estreou em 7 de novembro de 2010 no Disney Channel. E embora Bella tivesse um portfólio substancial de trabalho na televisão e no cinema, ela não tinha experiência em dança profissional antes de ser escalada. Então, depois que ela assinou para estrelar o programa em outubro de 2009, ela começou a ter 3 aulas de dança todas as noites. A estreia da série foi um sucesso, com 6,2 milhões de espectadores na TV paga. Isso fez com que a série fosse a maior estreia da Disney Channel em 27 anos de história do canal. A série superou a estreia de outro sucesso mais antigo do canal, Os Feiticeiros de Waverly Place, que teve 5,9 milhões, e também no ritmo marcou o ponto final da Disney, pois foi uma das últimas 3 séries que realmente fizeram sucesso no canal, antes da rede entrar em decadência definitiva, no qual se encontra até os dias de hoje. A primeira temporada foi concluída em 21 de agosto de 2011. A série então recebeu encomenda para uma segunda temporada que estreou em 18 de setembro. Esse novo segmento recebeu uma encomenda de 28 episódios. A temporada chegou ao fim em 17 de agosto de 2012. Em 14 de outubro do mesmo ano, a série então começou a ter sua terceira temporada exibida e percorreu a TV paga com 26 episódios, tendo o final transmitido em 10 de novembro de 2013. Aos 13 anos, a Bella Thorne e a Zendaya foram à praia e postaram uma foto da Bella de biquíni preto. A Paris Hilton escreveu um post dizendo: realmente ficaria mais confortável se ela apenas se cobrisse. Com licença, Bella, onde está a tua mãe? Com 3 pontos de interrogação. Ela sabe que você possui essa roupa? Por favor, não nos diga que ela comprou para você. Esse post de 2011 causou tanto alvoroço que a Bella Thorne disse que os executivos da Disney Channel tentaram demiti-la. Um porta-voz do Disney Channel respondeu que o emprego da Bella não foi ameaçado e que não seria prejudicado apenas por sua escolha de maiô. O porta-voz da Disney, no entanto, disse que eles discutiram com os Thornes como eles imaginavam a imagem da marca pessoal e os objetivos da carreira de Bella. E se, aos 13 anos, seus planos imediatos eram compatíveis com o show da marca Disney para espectadores tão jovens da idade de 6 anos. Bom, aí nessa mesma época, a Bella Thorne lançou seu primeiro single, Watch Me, em 21 de junho. Na verdade, isso fazia parte ali da trilha sonora da série No Ritmo. Aí, em 2012, a Bella foi escalada como Avalon Grain no filme original do Disney Channel, Animigos. A Zendaya também co-protagoniza esse filme. Em 2013, foi relatado que a Bella havia assinado um contrato para escrever uma série de livros, começando com seu primeiro romance chamado Autumn Falls. Em 30 de março de 2013, foi confirmado pela gravadora Hollywood Records, a gravadora da Disney, via Twitter, que a Bella havia assinado oficialmente com a gravadora. E aí, eles disseram que ela iria lançar um álbum. Então, no dia 23 de agosto desse mesmo ano de 2013, ela discutiu detalhes do seu próximo álbum com a MTV, dizendo que os fãs podiam esperar que seria um álbum muito diferente de qualquer um, porque ela não gostava de ser um desses artistas que você reconhece apenas por um gênero. Ela disse assim: todas as minhas músicas são muito diferentes umas das outras, então eu não quero ser conhecida por apenas um gênero. Em 23 de agosto de 2003, ela discutiu detalhes do seu próximo álbum na MTV, e ela disse assim: o que os fãs podem esperar é que será muito diferente de qualquer um, porque eu não gosto de ser um desses artistas onde você pode dizer: ah, sim, eu conheço essa música. Todas as minhas músicas serão muito diferentes umas das outras. Então, eu não quero ser conhecida por apenas um gênero. Em um artigo da Billboard, publicado em 2 de maio de 2014, foi revelado que o álbum da Bella se chamaria Call It Forever. E a data de lançamento do single seria dia 24 de junho de 2014.
Aí a Bella revelou o motivo pelo qual seu álbum demorou tanto. E ela disse, olha, é porque eu realmente queria trabalhar minha voz, eu nunca cantei antes, mas ela já havia lançado 2 singles da trilha sonora da série até esse ponto, mas ela disse que nunca tinha cantado antes. E ela falou, eu não queria lançar um álbum do qual eu não me orgulhasse, ou que fosse autotune ou algo assim. Eu esperei para que eu pudesse fazer muitas aulas de canto, eu esperei que eu pudesse trabalhar minha voz todos os dias. E ela descreveu esse álbum como uma mistura entre R&B e eletropop. Aí a Billboard, quando perguntou a ela sobre as inevitáveis comparações com outros colegas do Disney Channel, ela disse assim, eu não penso em nada perto disso. Eu não penso, bem, Miley Cyrus foi por esse caminho e a Selena Gomez foi por aquele, então eu tenho que ir no meio. Não é isso. Eu estou apenas sendo eu. A minha música se chama Call You Wherever e você pode me chamar como quiser. Se você gosta de mim ou não gosta de mim, eu realmente não me importo. Aí depois ela deu uma entrevista ao Access Hollywood e ela promoveu o projeto como muito feminista e o single foi finalmente lançado, mas não foi um sucesso. No entanto, em 15 de outubro, a Bella anunciou que o seu álbum de estreia seria descartado em favor de um EP. E as 11 músicas que foram gravadas seriam arquivadas. Na semana seguinte, ela anunciou a lista oficial de faixas junto com a prévia de uma das canções. E o EP foi lançado em 17 de novembro. Só que o single que ela disse que iria lançar não foi lançado. E a Bella anunciou sua saída da Hollywood Records. A Bella promoveu esse EP uma única vez no evento Shall We Dance em Bloomington, Illinois, no dia 16 de dezembro de 2014. Bom, aí um pouco depois a Bella deu uma entrevista e contou a sua versão dos fatos. Ela disse assim, olha, eu e a Disney começamos esse processo de canto e eu assinei o contrato com a Hollywood Records. E eu disse a eles que eu não lançaria meu álbum até que a minha voz estivesse boa. Até que eu trabalhasse na minha voz, porque de jeito nenhum eu vou colocar música ruim nesse álbum ou autotune. E o meu pai sempre disse pra mim, se você vai fazer alguma coisa, você tem que ser o melhor no que você faz. Aí ela disse que gravou o álbum todo e decidiu que o álbum não era bom o suficiente para lançar. E aí eles decidiram, a Disney, cortar a maioria das músicas do álbum e transformá-lo no EP. Aí ela disse, olha, então demorou um pouco pro meu álbum sair porque a minha voz não era boa. Eu estava gravando a série e eu fiquei tipo, não tem como eu lançar ainda. E aí eu acabei gravando e quando eu estava fora do show, eu digo a série, e várias músicas que eu havia feito, eu era muito jovem, e essas músicas têm 2 anos. E depois que a série acabou, eu perguntei a eles, eu posso regravá-los? E eles disseram, não, porque nós não temos orçamento. E aí o projeto se transformou nesse EP. Bom, depois que a série acabou em 2013, a Bella se viu no meio de uma realidade que muitas vezes estrelas do Disney Channel experimentaram. Ela diz que foi profissionalmente rotulada, que foi muito difícil conseguir um emprego depois da série. As pessoas não queriam contratá-la. Eles não queriam vê-la nas suas produções porque, ela é uma atriz da Disney. Então ela teve que lutar para superar os estereótipos e ela se viu efetivamente da estaca zero. E ela falou, olha, era como eu tive que começar a trabalhar todo o caminho de novo. Aí ela também revelou que havia tensão nos bastidores, havia uma rivalidade entre ela e a Zendaya quando as câmeras estavam desligadas. Ela falou que na primeira temporada ela e a Zendaya não eram amigas e que levaram mais 2 temporadas para se aproximar. Ela falou que pessoas e manchetes jogavam uma contra outra. Eu procurei essas manchetes, eu não encontrei. E ela disse que isso fez com que a cabeça dela e da Zendaya ficasse envenenada e que isso impediu delas serem amigas na primeira temporada. Mas aí um dia elas tiveram uma bela conversa na sala de edição de som da série e cada uma colocou suas cartas na mesa. E a partir daí, elas se deram bem. Mas isso foi apenas na 3ª temporada. Em um outro momento, ela criticou a Disney Channel. Ela disse, olha, definitivamente há muita pressão da Disney para que sejamos perfeitas. E eu acho que é aí que a Disney erra, porque eles fazem com que essas crianças se pareçam perfeitas. E essa imagem é uma imagem quase impossível. E eu nunca fui isso. Eu sempre quis ser qualquer coisa que ninguém mais fosse. Ela disse, crianças pequenas
pequenas não precisam ter pessoas perfeitas como referência, crianças precisam conhecer a realidade. As crianças precisam ver a diversidade, precisam ver o diferente. Pessoas reais falam coisas reais e eu acho que isso é muito mais importante do que a minha imagem. E a imagem da Disney é muito menos importante. Em 2014, ela participou da comédia estrelada pelo Adam Sandler, Juntos e Misturados. No caso, ela era filha do Adam. Depois ela participou de filmes que foram muito bem sucedidos no cinema financeiramente, como Alvin e os Esquilos, Alexandre, O Grande Dia Terrível. E só que nesses filmes ela pegava papéis sempre pequenos. E foi a partir daí que ela começou a migrar para filmes de terror ou filmes de suspense também. E em 2014 ela foi escalada para a série da MTV Scream, uma adaptação da franquia de filmes Pânico, que aliás nós temos a história desse filme, a história que inspirou, tem toda a produção do filme, como o monstro por trás desse filme. Confira aqui no canal Danny Rowland, é um vídeo de quase 2 horas, é uma história incrível, tá lá, tudo que envolve esse filme. E, inclusive, a Bella, essa série começa com a cena inicial da moça que recebe o telefonema e é a vítima do killer. E aí, para a Bella, foi oferecido o papel da personagem principal da série. Só que aí ela decidiu fazer essa moça que representa a primeira vítima, porque ela disse que seria um papel mais icônico. E depois aí ela conseguiu uma série de papéis em filmes de terror que quase não viram a luz do dia. Todos esses filmes passaram batido, simplesmente esses filmes eram gravados e acontecia algum problema com a produtora, ou a produtora falia, era impressionante. Eu fui olhar, são vários filmes. A produtora ou então falia, ou todo mundo perdia o dinheiro, ou dava um processo e eles não tinham dinheiro para fazer o lançamento do filme. E o filme ficava engavetado por muito tempo. Inclusive teve um ano, no ano de 2017, que vários filmes de terror que ela havia gravado em anos antes foram lançados tudo de uma vez, assim, em plataformas de streaming, quase que sem nenhum anúncio de imprensa, porque era o único lugar que dava para exibir, já que eles não tinham mais dinheiro para financiar o lançamento nos cinemas. Aí em 2017 ela conseguiu o papel principal na série dramática Femmes in Love, exibida na Freeform, a antiga ABC Family, e ela interpretava a Paige Thompson, uma estudante universitária comum que consegue sua grande chance após uma audição para o papel principal em um blockbuster de Hollywood. Essa série recebeu uma encomenda inicial de 10 episódios para a primeira temporada e foi uma grande aposta da emissora. Eles colocaram outdoors, fizeram muitos anúncios, mas a estreia teve uma péssima audiência, apenas 600 mil espectadores, e no decorrer dos episódios a audiência foi declinando, chegando a 300 e 200 mil espectadores. Ainda assim, a série foi renovada para uma segunda temporada porque a emissora tinha um acordo com uma plataforma de streaming chamada Hulu. E essa plataforma, como tinha os direitos de fazer a transmissão imediata dos episódios da primeira temporada, eles emitiam um pagamento que ajudava a conter os custos da produção. Então, mesmo assim, a série foi renovada para uma segunda temporada na expectativa de que a audiência melhorasse e as pessoas se acostumassem. Em dezembro de 2017, uma usuária do Twitter escreveu: "O que a Disney fez com essa garota? Acho que ela foi molestada." Aí, a Bella Thorne respondeu esse tweet. E ela disse: "Sim, realmente eu fui, mas não foi a Disney. O mundo pode ser um lugar doente às vezes." E aí, em 2018, o movimento Me Too estava no topo das paradas de todas as mídias, como o Globo de Ouro, Oscar. A Bella decidiu fazer uma revelação mais completa e profunda. Isso aconteceu no dia 8 de janeiro. E ela disse: "Fui abusada intimamente e cresci fisicamente passando por isso. Me lembro que essa situação ocorreu até os meus 14 anos. Quando finalmente tive a coragem de trancar minha porta." Ela disse que durante muito tempo ficou sentada ao lado da porta, esperando que a pessoa tentasse tirar vantagem dela novamente. Ela relatou que durante anos esperou que aquilo parasse até que finalmente parou. Ela também acrescentou que muitas pessoas não têm a mesma sorte de sair vivas daquela situação e que ela saiu. Ela não nomeou seu agressor, mas pediu às pessoas para que ajudassem as almas maltratadas e
colocou #Time's Up. Aí no Twitter ela elaborou escrevendo: eu nunca soube o que era certo ou errado enquanto crescia. E eu não sabia que a pessoa que entrava sorrateiramente no meu quarto à noite era uma pessoa ruim. Aí um tempo depois a Bella Thorne estava em sua casa e ela estava com a sua irmã assistindo a um filme. E de repente ela ouviu um barulho na porta da frente. Ela inicialmente pensou que fosse um dos seus gatos, quando de repente ela notou uma figura mascarada tentando arrombar a janela da frente. Ela imediatamente pegou o telefone e ligou para a polícia, e aí os ladrões se assustaram e foram embora. Aí teve um dia que ela saiu de casa, os ladrões invadiram e roubaram $150 mil em pertences. Com isso, ela ficou muito assustada e se mudou para a casa do seu namorado na época, e ela disse que planejava comprar uma casa nova, menos acessível da rua. Logo depois disso, também caiu na imprensa que a irmã dela, Dani, só soube recentemente do que havia acontecido com a Bella, sobre a pessoa que entrava no quarto e fazia coisas com ela. E a Dani é 4 anos mais velha que a Bella Thorne. Bom, a segunda temporada da série Famous in Love foi exibida e a audiência continuou baixa. Chegou um episódio que teve 100 e poucos mil espectadores, isso foi muito ruim para a rede. E aí a Freeform, que é uma emissora de TV a cabo de propriedade da Disney, decidiu cancelar a série, não renovando para uma terceira temporada. E aí eles disseram que o episódio que seria exibido, o último episódio, seria a conclusão. Só que na verdade esse episódio não tinha conclusão coisa nenhuma. Ficou tudo em aberto, histórias pela metade, todo mundo foi pego de surpresa com o cancelamento. Quando eles anunciaram o cancelamento, eles lançaram a seguinte nota, dizendo assim: estamos orgulhosos de ter tido a oportunidade de transmitir Famous in Love. Depois de muitas discussões, tomamos a difícil decisão de não renovar a série para uma terceira temporada. Queremos agradecer aos nossos colegas da Warner Horizon, que é uma das produtoras, nossos incríveis produtores, escritores, elenco e equipe, especialmente Marlene King, por sua criatividade, trabalho duro e dedicação. Bom, essa nota gerou um pouco de estranheza. Por quê? Eles não mencionaram o nome da Bella Thorne. Normalmente, essas séries que são estreladas por atores que já são conhecidos ali, atores que são um pouco mais famosos, que têm um público mais amplo, especificamente, normalmente quando uma série é cancelada, é encerrada, eles colocam o nome do ator, da atriz, queremos agradecer a fulana, e não apenas o nome do showrunner, seja o produtor principal da série, que no caso era Marlene King, que eles ainda colocaram 3 formas de agradecimento, a nossa escritora dedicada, isso e aquilo. Então isso chamou um pouco a atenção. Nossa, eles nem falaram da Bella. E o Hollywood Reporter começou a ir atrás e eles descobriram algumas fontes que revelaram o que aconteceu. Bom, ao que parece, essa série Famous in Love era uma série meio cara. E os produtores da Warner Horizon, que tinha um parceiro, o Hulu, que eu falei pra vocês, chegou pro Hulu e disse: olha, a gente quer uma contribuição maior, precisamos de mais dinheiro, essa série a audiência não tá boa e a gente precisa de mais grana para poder manter no ar. E o Hulu disse: olha, eu não posso aumentar o financiamento adicional, até porque quando a série foi pra segunda temporada, a Freeform pediu: olha, vocês podem contribuir com um valor um pouco mais significativo, e eles fizeram isso. Então agora teria que ser um valor ainda maior para a terceira temporada, e o Hulu viu que aquilo ali não rendia. Eles disseram: sorry, nós não podemos fazer isso. E considerando que havia uma crise de audiência na emissora em si, com várias séries com uma audiência muito, muito baixa, realmente o canal não tinha de onde tirar dinheiro para continuar financiando essas produções. E nesse caso eles passaram mesmo a ceifa e atingiu Famous in Love. E aí, fontes também disseram que a notícia do cancelamento era alívio para muitos membros da produção, porque eles disseram que a Bella Thorne era o problema nos bastidores da série. Inclusive, chegaram a afirmar que ela tinha discussões constantes com a Marlene King, a showrunner principal. As fontes chegaram a usar a expressão comportamento de diva para dizer como era o comportamento da Bella. Aí parece também que havia um outro problema. A Freeform fazia uma iniciativa, uma campanha
no Twitter, onde eles traziam todos os membros do elenco para twittar durante a exibição do episódio, para criar mais engajamento, fazer com que a série alcançasse mais pessoas que poderiam ouvir falar através dos tweets. E a Bella Thorne se recusou a participar dos tweets ao vivo. Bom, a showrunner Marlene King veio à tona e negou ter um conflito com a Bella. Ela disse, olha, apesar do que pode estar lá fora, eu não estou em briga com Bella Thorne. Temos e sempre tivemos uma relação amigável e profissional. Bom, ela descartou que ela e a Bella tiveram alguns problemas, mas ela não disse que as outras coisas sobre a Bella não eram verdade. E um pouco depois, no mesmo ano, a Bella decidiu comentar sobre isso. Ela falou que a emissora acreditava que ela era uma pessoa incontrolável e louca e que a rede a chamou de diva porque eles estavam com medo de que ela fosse revelar alguns segredos dos bastidores. Aí a jornalista foi e disse, quais são esses segredos? Por favor, nos revele. E ela disse, são questões feministas, bullying, essas coisas. E ela disse que a emissora dizia que ela era gorda e feia e que ela se sentia mal por isso. E a jornalista perguntou, nossa, espere, quem te chamou de feia? E ela disse, a rede. Ela falou que em e-mails eles viviam falando que ela era gorda, que ela era feia, e que uma vez eles disseram isso na frente de todos os membros do elenco. E ela falou que tudo deveria mudar na segunda temporada, só que nada mudou. Ela disse também que depois que ela foi humilhada na frente de todos os membros do elenco, todos eles vieram até ela pedir desculpas e dizer que se sentiam mal. Bom, mas esse não foi o único escândalo que ela se meteu naquele ano. Ela deu uma entrevista para o Los Angeles Times e ela até revelou que tinha o sonho de ganhar um Oscar. E ela começou a relatar um pouco sobre ter trabalhado na série No Ritmo da Disney, e foi aí que ela fez uma alegação fortíssima. Ela relatou que quando ela completou 18 anos, ela descobriu que tinha apenas $200 na sua conta bancária. E aí a jornalista perguntou, nossa, mas para onde foi esse dinheiro? E ela respondeu em uma voz séria, você sabe para onde foi? E a jornalista disse, não, eu não sei. E a Bella se recusou a elaborar. Bom, acontece que há uma lei que os empregadores devem reter 15% do salário bruto de um menor, para evitar que a renda vá inteiramente para os guardiões dos atores infantis. E aí, a Bella disse que depois que ela percebeu que só tinha $200 na sua conta, ela se deu conta, que a sua vida financeira estava um desastre e ela foi forçada a morar com seu então namorado, que era uma outra estrela do Disney Channel, o Greg Sullivan. Ela disse que não podia pagar as refeições quando eles saíam para jantar, o que a envergonhava, porque o pai dela sempre disse que ela deveria ser a primeira a colocar o cartão de crédito na mesa. Bom, mas aí ela ganhou muitos seguidores no Instagram, nas mídias sociais, e ela começou a lucrar com isso e comprou uma residência. E ela chegou a revelar que podia cobrar cerca de $65 mil para divulgar um anúncio no Instagram. Na época ela tinha 18 milhões de seguidores, e que essa casa foi a sua primeira grande compra adulta. E aí, quando ela comprou a casa, ela tornou a casa infantil. Ela também, nessa época, não escondeu sua afinidade com substâncias ilícitas. Inclusive, quando a jornalista do Los Angeles Times foi lá para entrevistá-la, ela começou a usar tabaco bem na frente da jornalista e perguntou, você se importa? Tá tudo bem se eu fizer isso na sua frente? E a jornalista disse, não, imagina, pode fazer o que você quiser. E ela disse então que costumava ser super contra substâncias ilícitas, só que quando ela tinha 16 anos, o namorado dela fumava muito. E ela ficava chateada com isso, porque ela achava que aquilo era a alface do diabo. Aí ela relatou que isso mudou quando aos 16 anos ela estava trabalhando em um filme que exigia que ela chorasse. E ela revelou que entrou tanto na cabeça emocional desse personagem que uma vez que ela começava a chorar, ela não conseguia parar. E aí no caminho de casa para o set, a mãe dela tinha que aumentar a música no último volume só para abafar os lamentos da filha. E ela ficou tão chateada, foi tão profundo esse impacto emocional com esse personagem, que ela não conseguia dormir. Então, em uma noite, ela entrou no quarto de seu irmão, e ele já usava essa substância, e ela então implorou a ele
para que ele lhe desse um pouco dessa substância, apenas para ajudá-la a dormir. Aí em 2019 a Bella teve fotos íntimas, completamente sem roupa, roubadas por hackers que posteriormente a ameaçaram com extorsão. E aí ela disse que ela não ia se submeter a essas ameaças e ela mesma divulgou as fotos. Bom, e agora nós estamos próximos de chegar no OnlyFans, mas antes disso só quero esclarecer a linha do tempo de relacionamentos da Bella, já que estamos na sua biografia inicial. Ela começou a namorar o estudante Christian Killer em novembro de 2011, os dois se separaram em 2014, após quase 3 anos de namoro. Depois, ela namorou o ator inglês o Greg Suckan, de 2015 a agosto de 2016. Aí, logo após essa separação, ela se assumiu bissexual. Em 2017, ela começou a namorar o rapper Lil Peep por um curto período de tempo e ela também estava, ao mesmo tempo, em um relacionamento com o músico Blackbeard em agosto do mesmo ano. Depois ela teve um relacionamento poliamoroso com o músico Mod Sun e com a personalidade de mídia Tana Mangal. Ela ficou com a Tana de setembro de 2017 a fevereiro de 2017. Aí em 2019 ela engatou em um outro relacionamento com o cantor italiano Benjamin Mascolo, do grupo musical Benji Fit, e os dois anunciaram noivado em março de 2021. Aí, em julho de 2019, a Bella disse que se identificava como pansexual. Em 2018, a Bella foi para o topo das manchetes quando foi anunciado que ela iria escrever e dirigir um filme adulto para o maior site de conteúdo adulto da internet. O filme Ela e Ele foi lançado em setembro de 2018 com uma duração de 32 minutos. A própria Bella escreveu o roteiro desse filme, ela teve uma inspiração e ela decidiu transformar num conto íntimo e achou que esse mercado precisava ser expandido e também respeitado. Ela chegou a ganhar prêmios por sua direção, premiações específicas para esse tipo de conteúdo. E é agora que a gente chega no OnlyFans. Pois é. Em 19 de agosto de 2020, a Bella Thorne inevitavelmente se juntou ao popular serviço de assinatura OnlyFans. Quando o anúncio foi feito, foi dito à imprensa na época que além de compartilhar conteúdo pago, exclusivo em seu canal, a Bella também estava em negociações para estrelar um documentário sobre suas experiências na plataforma. O valor para assinar o OnlyFans da Bella custaria $20 por mês e foi dito que ela esperava atrair muita atenção. No próprio comunicado de imprensa elaborado pela equipe dela, eles colocaram que com estimativas seguras, a Bella ganharia $1 milhão por mês. Aí foi descrito que as selfies da Bella Thorne no Instagram eram um sucesso. E o seu pivô em se adequar ao modelo de negócios baseado em assinatura fala sobre a mudança geral dos influenciadores para longe das redes sociais e a migração para o conteúdo pago, no caso a monetização através de suas postagens. E com isso, ela também estaria esperando contornar as rígidas políticas de censura do Instagram usando um serviço popular entre os artistas adultos para impor poucas restrições de conteúdo. Aí a Bella disse, olha, o OnlyFans é a primeira plataforma onde eu posso controlar totalmente a minha imagem, sem censura, sem julgamento e sem sofrer bullying online. Simplesmente eu posso ser eu. Então ela estava sinalizando também para outras celebridades, influenciadores, que o site era um lugar legítimo para ganhar dinheiro rápido e sério. Bom, o que acontece? Vocês vão ver mais detalhes sobre o OnlyFans no episódio de amanhã, é bem chocante, mas o OnlyFans é uma plataforma privada onde especificamente ele era mais voltado para profissionais da área íntima, que postavam conteúdo sugestivo ou um conteúdo totalmente explícito. E há uma margem muito grande para o tipo de conteúdo e para diversas formas e coisas que poderiam ser promovidas ali. Então é basicamente como se fosse um Insta. Você pode fazer uma conta nesse site e lá você vai receber inúmeras postagens de fotos já meio assim ousadas, picantes. Mas para você poder acessar o material mais quente, o material mais carinhoso, o material especificamente preparado daquela celebridade, daquela personalidade, daquela influência, você precisa assinar aquela conta em particular.
Então há muitas postagens que vai de graça para todo mundo. Essas postagens são permitidas especificamente, olha, essa postagem aqui pode ir para todo mundo. É como uma forma de atrair a atenção, né, das pessoas que estão nessa plataforma para que elas migrem especificamente para esse perfil. Basicamente você pode interpretar isso como aqui no YouTube, vários vídeos de inúmeros canais que você nunca assistiu, canais que você não conhece, aparecem na sua timeline. Então você pode assistir o conteúdo desse canal e de repente o criador desse canal tem a opção Seja Membro. E aí você decide ser membro, você paga uma taxa, o qual o criador especifica, propõe o valor, e você pode assistir, conferir o conteúdo privado, o qual ele produz apenas para membros daquele canal. Então é mais ou menos assim. Logo depois que a Bella Thorne fez esse anúncio, ela foi direto para o Los Angeles Times e disse: ganhei 2 milhões de dólares em menos de uma semana depois que eu ingressei na plataforma. Os seus fãs ficaram desesperados para ver suas fotos íntimas. Acontece que depois que caiu essa chuva de assinantes para o perfil da Bella, as pessoas chegavam lá e percebiam que as fotos que ela tinha lá não eram fotos explícitas, não eram fotos expostas, eram fotos dela de biquíni, dela em cima de um barco, fotos não muito distantes do que ela já postava em seu Instagram. E isso gerou uma revolta, as pessoas começaram a falar: gente, como assim? Ela disse que ia ter fotos? Cadê as fotos? A gente não tá vendo as fotos. E ela veio a público e disse: não, vocês entenderam errado, não vai ter fotos explícitas minha aqui, eu não me sinto à vontade de produzir esse tipo de conteúdo. Só que esse não foi o único problema que ela atraiu para si. Após a sua ingressão no OnlyFans, os criadores anônimos da plataforma protestaram contra a Bella. Amanhã, novamente, nós vamos falar mais sobre esses criadores anônimos, vocês vão ouvir histórias aqui berrantes. Esses criadores se revoltaram com a Bella por ela ser já uma pessoa que tinha dinheiro, condições, e falar: poxa, você está invadindo o nosso espaço. Aí houve muita pressão, eram muitas pessoas, eles fizeram todo um auê e ela pediu desculpas e disse: olha, gente, eu entendo vocês, mas a minha decisão de se juntar a essa plataforma é que para trazer uma nova visão de mundo. Eu só quero remover o estigma por trás desse trabalho e a negatividade em cima do que vocês fazem. Então eu sou um rosto para esse mainstream, eu sou um rosto para fazer com que outras pessoas mais populares se juntem a esse site. Só que aí era que estava o problema. Os criadores comuns não queriam famosos ali, porque isso poderia impactar em suas receitas. E ela continuou alegando, falando: não, vocês não estão entendendo, eu só quero chamar a atenção para o site, eu sou a pessoa perfeita para trazer a atenção para o site, eu só quero normalizar esses estigmas, e eu sinto muito se eu machuquei alguém, mas esse é o meu trabalho. E aí, em 2021, a Bella, procurando aumentar o seu portfólio de produção e com o público em geral, ela viu a sua história de sucesso no OnlyFans e decidiu transformar o seu status em algo mais ambicioso. Em 14 de janeiro de 2021, uma nova empresa de gerenciamento de conteúdo voltada para influenciadores de mídia social foi formada pela Bella Thorne e pela gerente de longa data, Thor Bradwell. ContentX, uma agência que gerenciaria influenciadores de mídia social e suas contas de mídia social com o objetivo de criar perfis lucrativos. E a agência também diz que ela forneceria experiência para que os influenciadores pudessem navegar por esse universo de mídia social que atravessa constantes mudanças. No anúncio para a imprensa foi colocado desse jeito: o empreendimento verá a Bella Thorne atuar como diretora criativa responsável por todo o conteúdo. A agente de talentos Tamara Thorne, a mãe da Bella, e Maichan Cohan atuarão como chefes de desenvolvimento. Bom, mas esse release para a imprensa não acabava por aí, porque dizia muito mais. O anúncio chamava a Bella de uma magnata em ascensão. Gente, estava escrito desse jeito: tudo que ela toca é bem sucedido. Ela é uma autora best-seller, uma empreendedora, uma cantora de sucesso. Ela é uma das primeiras a adotar as mídias sociais e construiu
plataformas de sucesso. Bom, uma parte da imprensa focou nesse poder que a Bella Thorne conseguiria gerar através do seu nome e reputação nessa empresa. Bom, mas no geral, o objetivo da empresa, o que a empresa faria em si, os jornalistas foram atrás, alguns. E pelo menos foi descrito assim: a Content-X se apresenta como um empreendimento que oferecerá suporte a outros criadores, produzindo conteúdo de alta qualidade com sessões de fotos, editoriais, mensais, com fotógrafos conceituados, além de oferecer aos criadores a chance de expandir suas plataformas trabalhando e modelando com a Bella. Só que agora, um ano depois, as coisas não estão tão glamorosas quanto esses anúncios. Vários ex-modelos que foram gerenciados ou trabalharam diretamente com a Content-X estão oferecendo um aviso aos clientes em potencial. Uma modelo que trabalhou com a empresa disse sucintamente: foi apenas uma bagunça quente. Alguns dos ex-clientes da agência alegaram que o estúdio prometia demais e não entregava nada disso. Ao longo desse último ano, houve uma saída constante de quase uma dúzia de celebridades e influenciadores, incluindo a Francesca Farago, com milhões de seguidores cada. Ex-clientes da agência listaram uma enxurrada de preocupações para a Rolling Stone, incluindo sessão de fotos caótica, gerenciamento desleixado de suas páginas OnlyFans e uma queda significativa em seus ganhos, enquanto a Content-X ainda ficava com uma boa parte de seus lucros. Alguns ex-clientes começaram a dar declarações mais sérias. Eles revelaram que funcionários e fotógrafos contratados pela Content-X tentaram forçar as modelos a tirar fotos nuas ou mais picantes. Esses ex-clientes também alegaram que a Content não cumpria seu incentivo central para sua adesão, ou seja, garantir que eles tivessem amplo conteúdo com a Bella, que ajudaria esses criadores menores a aumentar seus seguidores. Em vez disso, vários ex-clientes afirmam que mal foram promovidos pela Bella quando os modelos fotografavam com ela. E quando os modelos fotografavam com a Bella, era mais pelo benefício da própria. Já uma outra ex-modelo fez uma declaração ainda pior. Ela disse: olha, a Bella Thorne, a empresa dela, está lucrando nas costas de profissionais íntimas. Ou seja, profissionais que estavam completamente dispostas a tirar toda a roupa. Essa ex-modelo, cliente da Content-X, trabalhou lá por quase um ano. E ela disse: sabe o que isso me parece? É que todo mundo se uniu coletivamente para ganhar dinheiro para a Bella Thorne. É só isso. Em uma declaração fornecida à Rolling Stone, em nome da Bella, a atriz minimizou significativamente o seu envolvimento com a Content-X. A Content-X produz conteúdo divertido e de alta qualidade, que captura as personalidades vibrantes de estrelas em ascensão nas mídias sociais. Muitos de nossos clientes têm grandes coisas a dizer sobre nosso trabalho. Alguns podem se sentir de forma diferente e nós desejamos a esses clientes o melhor. É lamentável que a Rolling Stone tenha escolhido também atacar uma criadora de 24 anos sem controle administrativo ou envolvimento diário em nossa empresa. Bom, e é aí que já veio a primeira contradição, porque no anúncio, e foi estabelecido para todas as contratações, que a Bella Thorne é a líder da empresa, diretora de tudo, a criativa, bam bam bam. Então, quando as coisas começaram a ficar tumultuosas para o lado da empresa, começou a vir essa narrativa diferente, de que ela não tem conexão com a empresa. Ou seja, o nome dela, como presidente, líder, diretora, dia a dia, bababá, foi apenas um chamariz para atrair esses influenciadores. Só que a investigação começou a ficar ainda mais tensa, porque muitos dos influenciadores que começaram a falar com a investigação do Rolling Stone de forma anônima expressaram a preocupação com a quebra de acordos de confidencialidade e a retribuição vingativa que poderiam receber da Bella Thorne. Durante a investigação da revista, uma ligação de um número registrado da Bella chegou a Rolling Stone. Mas rapidamente, quando eles atenderam, alguém desligou. Horas depois dessa ligação, uma fonte solicitou que suas citações anteriores a Rolling Stone fossem retidas. Outra ex-modelo que alegou estar planejando lançar um episódio em podcast contando tudo sobre a sua péssima experiência na Content-X, excluiu
suas mensagens para Rolling Stone e depois enviou uma nota entusiasmada sobre como foi maravilhoso trabalhar com a Bella e com a mãe dela, a Tamara. E essa mulher confirmou que a Tamara era a força por trás da empresa. E ela disse assim: tive uma experiência incrível com a Content X. Eles me ajudaram a criar um conteúdo super bom e me conectaram com modelos incríveis. Tamara é tão criativa e artística como uma figura maternal para todos aqueles que ela encontra. E eu tive as experiências mais incríveis. Acontece que uma outra fonte que ligou para Rolling Stone e disse: olha, não usem mais minhas declarações, por favor, enviou a mesma declaração usando palavra por palavra em uma mensagem alegando coisas boas sobre a Content X. Acontece que depois dessa declaração, a Content X enviou uma declaração de um outro cliente para a Rolling Stone. Só que essa declaração, que elogiava também os serviços da Content, usava exatamente as mesmas palavras, letra por letra, da declaração anterior, cheio de flores, maravilhosa que essa modelo e esse cliente decidiu usar ao mudar totalmente sua história. Em um ponto da reportagem, a Rolling Stone foi contatada preventivamente por um assessor de mídia da Content e ele perguntou: olha, a gente quer saber qual é a natureza dessa história, porque vocês estão pedindo entrevistas por aí com alguns de nossos clientes e nós estamos curiosos. Aí, mais tarde, esse assessor ligou novamente e começou a falar mal de um ex-cliente que estava fazendo declarações à Rolling Stone e tentou desacreditá-lo com base em suas admissões públicas sobre problemas de imagem corporal. O interessante é que a própria Bella, nesse ponto, ela já está com várias polêmicas lá no OnlyFans. Ela chegou a anunciar, um tempo depois que se juntou à plataforma, que estaria liberando uma foto nu e ela cobraria $200 para que as pessoas pudessem acessar essa foto através do pay-per-view. E quando as pessoas chegaram lá, na foto ela não estava completamente sem roupa. E aí ela disse: olha, não gente, vocês entenderam mal de novo. E vários clientes ficaram muito insatisfeitos e tentaram obter um reembolso do OnlyFans. Sem contar que logo depois que a Bella se juntou à plataforma, eles começaram a promover mudanças de política no OnlyFans. Estabeleceram um limite máximo de dicas e postagens de pay-per-view. Também aumentaram o tempo de pagamento para os criadores. Então antes os pagamentos de 7 dias passaram a 21 dias. E isso foi atrelado direto, uma consequência da presença da Bella Thorne, que começou a fazer com que a plataforma mudasse radicalmente o seu visual, já que ela não estava lá para fazer nudes. Então essas mudanças impactavam imediatamente os ganhos potenciais das garotas de programa e dos seus assinantes, porque pessoas que não eram celebridades, que dependiam do OnlyFans como sua renda principal, e esperar por mais 2 semanas para receber esses fundos era um verdadeiro desastre. E, é claro, o OnlyFans veio à tona e disse: não, gente, isso aqui não tem nada a ver com a Bella Thorne, mas tem muitas coisas que estão ligadas aí, ainda a gente vai ver mais fundo isso. Porém, quando o Content X foi lançado, a Bella afirmou que havia se juntado ao OnlyFans para financiar seu produtor e fazer doações de caridade. Só que ela também disse que estava em preparação para um filme, que ela estava trabalhando com o diretor de Red Rocket, o diretor Sam Becker. Ele rapidamente derrubou isso, ele disse: olha, eu não estou trabalhando nesse projeto aí não, eu aconselhei a equipe dela a consultar profissionais, garotas de programa, a abordar a maneira como ela faz isso para não prejudicar a indústria, mas eu não tenho envolvimento, essa não é a extensão da minha participação. Então nesse ponto já era uma série de mentiras da Bella que caíam por terra dia após dia. E aí acontece que a grande estrutura do problema ocorre na parte interna da empresa, pois a maior parte do conteúdo produzido pelo Content X ocorre em sessões mensais elaboradas, nas quais os clientes confiam tanto para seus feeds no Instagram quanto para suas páginas OnlyFans. O valor da produção dessas sessões, com fotógrafos profissionais, cenógrafos e maquiadores que trabalharam, por exemplo, como Sports Illustrated, Playboy e Maximus, é impressionante. E os cenários em si investidos pela Content X também muito impressionante.
Eles alugaram um chalé de madeira a horas de distância de Los Angeles, voaram para Miami para uma sessão inspirada em Bauer Watts, trouxeram modelos cosplay como figuras de Mortal Kombat e realizaram uma ambiciosa sessão de Halloween com o tema Purge. Esse chamariz da elegância das fotos é visível. Acontece que, como até então a Bella era amplamente vista como a presidente, a moça que estava no comando como diretora criativa e responsável pelo conteúdo distribuído, de acordo com o comunicado liberado à imprensa no ano passado, a Content X também foi descrita como uma chance de mostrar suas habilidades, sem contar que a própria Bella reforçou o coro, dizendo que a Content X era uma chance para ela mostrar suas habilidades como diretora, produtora e criativa em geral, ao mesmo tempo em que ela defendia criadores menores. E ela falou: eu estou animada para criar o Content X para as jovens forças criativas dessa geração e suas plataformas de mídia social. Claro, todas essas declarações emitidas no lançamento da empresa, porque ela chegou a dizer que o Content X se especializaria na identificação de jovens escritores, diretores e mídias sociais para dar a eles uma plataforma para desenvolver suas habilidades. Com a Bella servindo como rosto público por trás da empresa, não foi surpresa que a Content X teve um lançamento relativamente estrelar. Logo de cara, Jordan Woods, Malu Trevejo, Tyga, o Taylor Pose e a estrela de reality show Francesca Farago embarcaram na empresa em seus primeiros meses, e eles também receberam estrelas não tradicionais, como a atriz adulta a Bella Danger e a influenciadora Isa Buscemi. Só que nos últimos meses, a lista inicial de cerca de 15 pessoas da Content X foi gradualmente substituída, levando uma porta giratória de novos rostos. Vários clientes que saíram da Content X mudaram para outra gestora, e as pessoas que não fizeram isso deixaram suas páginas, que está inativa há meses. E os que não deixaram a página abandonada, como os músicos Pia Me e Sawam Lee, deletaram a página do OnlyFans completamente. E agora, nos últimos 40 dias, a Content X chegou a anunciar no Instagram que está buscando novos clientes, incentivando aqueles que precisam de gerenciamento ou promoção a entrar em contato. A Rolling Stone pressionou a Content X se houve alguma rotatividade. E eles disseram sim, essa é a natureza de uma empresa iniciante. Só que eles se recusaram a confirmar quantos clientes ainda estão representando oficialmente. E agora que a farsa de que a Bella Thorne estava por trás da Content X desmoronou, fontes confirmaram e, posteriormente, a própria Content X teve que afirmar, através de um porta-voz, que a mãe da Bella, a Tamara, é a diretora criativa do estúdio. Então eles disseram sim, a Tamara administra o dia a dia da empresa e ela também coordena a logística de filmagens, lida com reclamações e supervisiona as finanças. Interessante que o gerente de longa data da Bella, o Thor Bradwell, também é creditado com a formação da empresa, e o amigo dele, Michael Cohan, estão listados como co-chefes de desenvolvimento. Vários clientes testemunharam que a Tamara, que ajuda a recrutar os novos clientes, obteve sucesso nessas novas contratações porque ela usava completamente o nome da Bella. Então isso aumentava completamente a quantidade de exposição que eles obteriam por estarem associados à Bella Thorne. Neely Ashley, que esteve na Content X por cerca de um ano, disse a Rolling Stone que a atração de filmar com a Bella foi um grande incentivo para que ela assinasse com a empresa. Ela disse que chegaram nela, fizeram essa promessa e ela assinou o contrato e falou: olha, honestamente, eu fotografei com a Bella algumas vezes. Já uma outra ex-modelo chamada Madison também disse o mesmo relato. Ela falou: olha, o ponto de influência foi a Bella e foi isso que me chamou a atenção, porque eu vi a oportunidade de alcançar uma maior visibilidade. Já outras duas modelos também disseram assim: olha, eu pensei, vou estar em fotos com todas essas pessoas gigantes, como Jordan Woods, que estava sendo mencionado nas contratações, a Bella Thorne, vou tirar essas fotos com celebridades e simplesmente as pessoas vão me conhecer. Por que eu não iria querer fazer isso? Porém, a realidade é ser muito diferente. Quando a Content X foi pressionado acerca dessas afirmações, a Tamara, mãe da Bella, negou totalmente o que todos os ex-clientes estão dizendo. Isso é obviamente falso, eu nunca usei o nome da Bella para atrair clientes para a Content X.
Conseguimos contratar novas estrelas por causa de nossa reputação de conteúdo lindo e referências de clientes satisfeitos. Mas os ex-clientes rebatem e diz que isso não passa de mentira. Juntar-se a Content X parecia uma situação em que todos saíam ganhando, explica essas fontes. Vários contratados da Content X são relativamente diretos e semelhantes aos oferecidos por outras agências de gerenciamento de marca. Os ex-clientes também disseram que juntar-se à Content X parecia uma situação em que todos saíam ganhando. Os contratos da Content X são relativamente diretos e semelhantes aos oferecidos por outras agências de gerenciamento de marca. Em troca de um corte de seus ganhos do OnlyFans de até 30%, o Content X fica com essa porcentagem e ajudaria a administrar a página e promovê-la também. Além disso, o Content X tinha esse bônus. Eles tinham a chance de modelar os clientes com celebridades em sessões de fotos mensais e seriam produzidas com extrema qualidade. Então, nas propostas, essas modelos que eram atraídas pelo Content X ficavam maravilhadas com todas essas vantagens e oportunidades. Mas aí os problemas surgiam logo após a adesão. Em suas primeiras sessões de fotos, vários ex-clientes relataram que a Tamara e a equipe criativa prestavam muita atenção a eles. E eles ficavam satisfeitos com as fotos. No entanto, na segunda sessão, os clientes começaram a perceber uma mudança drástica na forma como eram tratados. A ex-cliente Chloe disse que chegou lá e sentiu uma vibração totalmente diferente da primeira filmagem. E ela ficou tão chocada pela forma como estava sendo tratada que saiu abruptamente no meio das fotografias. Ela se sentiu muito mal porque eles a ignoravam completamente, não faziam nem questão de transparecer que eles não estavam nem aí para a presença dela ali. Uma outra ex-cliente, Ashley, ela pega menos pesado. Ela disse assim: olha, eu senti que o coração da Tamara estava no lugar certo. Ela tinha a mentalidade certa. Mas todas as filmagens eram sempre uma bagunça. Sempre estava um caos. A Content X reconheceu que as suas filmagens podiam ficar agitadas devido à tentativa de encaixar todos os clientes. Algumas fontes até falaram com carinho da Tamara e a descreveram ter um relacionamento geral positivo enquanto trabalhavam com ela, com os problemas girando em torno do seu estilo de gerenciamento e como ela operava Content X como um todo. Sim, pois a desordem começou a ficar estritamente agressiva. Vários ex-clientes chegavam para fazer as fotografias e então ficavam por horas esperando o fotógrafo decidir que estava ok para começar. E de repente, o fotógrafo chegava e dizia: gente, vamos lá, vamos começar agora. E do nada, quando ele estava pronto, ele era puxado de lado por alguém que dizia: ele precisa ir para uma sala ao lado, chegou a fulana tal e você tem que fotografá-la. E as modelos ficavam ali esperando, sentadas sozinhas pelo vento. Era frustrante essa espera sem rumo. E foi aí que alguns clientes começaram a sentir que estavam sendo propositalmente ignorados ou deixados de lado nessas sessões pelos fotógrafos. Eles perceberam algo. Ele estava dando atenção a modelos que tinham corpos mais esbeltos, bonitos, atraentes, chamativos. E essas modelos começaram a sentir vergonha de seu próprio corpo, porque ficou claro, exatamente claro, o que estava acontecendo. Uma modelo ficou tão constrangida com a experiência que ela procurou fazer uma cirurgia plástica depois daquela sessão. Outros modelos relataram humilhações ainda piores. A Tamara ligava e dizia: querida, nessa sexta-feira nós vamos tirar fotos de você assim, assim, assado, seu look vai ser esse, você vai arrasar, você vai brilhar, e nós vamos fazer isso, isso e aquilo. E essas modelos então chegavam no dia combinado. E então, elas eram deixadas de lado para testemunhar outras garotas mais bonitas fazer exatamente tudo o que elas iriam fazer. Então todo o estilo de fotografia, todas as roupas, os cenários, tudo que foi prometido a elas para aquele dia estava sendo feito com outras pessoas. E a Tamara chegava e dizia: eu sinto muito, viu? A gente não vai poder mais fazer essas fotos hoje, não vai dar certo, não vai combinar para você. E aí essas modelos relataram que elas sentiam
Gente, eu não sou boa o suficiente para fazer essas fotos? Então, por que ela me disse que eu ia fazer? Mas as humilhações na Content X não paravam por aí. Haviam outras, muito, muito dolorosas. Às vezes, havia um encontro de modelos, ou seja, aquela ideia de que vários modelos juntos poderiam trazer seus públicos, onde essas pessoas conheceriam novos rostos. Então, na hora de fazer aquelas fotos coletivas, às vezes a Tamara dizia: não, você não vai, você não vai, você não vai, fique aqui. E apenas pessoas específicas tiravam fotos juntas. Isso era bastante degradante. Quando então, as modelos às vezes percebiam coisas piores. Elas notavam que estavam sendo deixadas de fora das sessões quando viam novas fotos coletivas sendo liberadas no Instagram e nas páginas do OnlyFans. E na maioria das vezes, vários modelos só souberam que não foram convidados para uma sessão de fotos quando fotos coletivas eram postadas no Instagram semanas depois. A Chloe disse: me prometeram filmagens todo mês, viajar nessas viagens muito legais, e nada disso aconteceu. Eles me prometeram mundo e fundos, e nada disso se concretizou. E a forma de derrubar psicologicamente essas modelos não parava por aí. Várias vezes, elas eram convidadas para as filmagens e, ok, os fotógrafos tiravam as fotos e tal, e depois uma das modelos, a Ashley, começou a notar problemas de fotos pela Dropbox e as páginas, as pastas de todo mundo estavam lá. E aí, a Ashley abria sua página e via que só tinha 3 fotos. Quando abria a página das outras garotas, tinha 15, 20. Então ela falava: gente, só 3 fotos minhas ficaram boas? Eu não consegui uma foto boa? Houve uma sessão de Halloween no outono passado e foi descrita pelos ex-clientes que estavam lá como particularmente caóticas. As modelos ficaram esperando por horas, com uma mistura de profissionais inexperientes, fotógrafos que não estavam nem aí para ninguém, falta de fantasias e a noite se estendendo até as primeiras horas da manhã. Depois desse trabalho muito árduo, a Chloe recebeu o link para baixar suas fotos. E quando ela abre, as poucas fotos que enviaram para ela estavam horríveis e algumas até embaçadas. A Content X negou totalmente que alguns de seus clientes saíram sem conteúdo bonito ou utilizado. Eles disseram: não, imagina, fazemos o nosso melhor para controlar as coisas o máximo que podemos. Fornecemos segurança para cada um dos membros, principalmente no set. Mas a estrutura de problemas é muito profunda. Fontes descreveram uma hierarquia que dita o tratamento dos clientes. A Chloe chegou a comparar a atmosfera a Meninas Malvadas. A atriz adulta, que é amiga íntima da Bella, a Bella Danger, era uma clara favorita, segundo várias fontes. No minuto em que ela entrava no set, era como se ninguém mais existisse. Se ela entrasse lá, as pessoas tinham que se levantar do cabelo e da maquiagem para dar a ela o seu lugar. E é claro, não surpreendentemente, a principal prioridade era a Bella, seguida por outra clientela de celebridades. Esses criadores obtiveram os maiores ganhos no OnlyFans. Qualquer outra pessoa foi supostamente tratada como uma reflexão tardia, segundo as fontes. Em vez de se sentirem como uma prioridade nas filmagens, os clientes tecnicamente estavam pagando por meio de seus ganhos do OnlyFans. As ex-clientes descreveram se sentir mais parecidas com modelos aleatórias contratadas para uma sessão de branding. A Tamara foi contra essas inúmeras alegações e disse: uma mentira completa. Nunca houve nenhum favoritismo no set. Eu digo a todas as estrelas: você é tão importante para mim quanto Bella. Reafirmo que todo mundo é tratado de forma justa no set e não há favoritismo algum. Queremos que todos tenhamos a mesma exposição e tratamento, independentemente de quem seja ou do campo em que trabalha. Mas outros relatos apontavam para outro problema também. A Bella preferia filmar principalmente com seus amigos, como a Bella Danger ou a Malu Trevejo, e não queria filmar cara a cara com as outras modelos. Quando fechou o acordo, disseram para Madison: não se preocupe, você vai fazer muitas fotos solo com a Bella. E no dia da sua sessão de fotos, ela chegou lá, estava pronta, a Bella estava ali. E de repente a Bella disse: eu vou para casa.
Tchau. E ela ficou lá sem graça. Era explícito que a Bella não sentia vontade de estar ali. E uma outra ex-cliente disse, olha, nos momentos em que ela ficou para tirar fotos conosco, ela deixou claro, ela fez questão de transparecer que odiava cada segundo que tinha que filmar ou fazer qualquer fotografia conosco. E a Ashley ainda disse que quando a Bella suportava fazer isso, era a Tamara que precisava empurrá-la, dizendo, você tem que tirar fotos com ela, você tem que tirar fotos com aquela. E a Bella sempre estava assim, eu não quero, mas eu vou fazer isso. A Tamara negou que a Bella tenha resistido filmar com qualquer criador menor, chamando a alegação de absolutamente falsa. Ela disse, nossa missão é ajudar pequenos criadores a se tornarem grandes criadores. Várias outras fontes contactadas disseram, olha, a Bella estava disposta a participar das fotos do grupo, mas até certo ponto. Sem contar que havia um grande desconforto naquelas fotos, as quais as modelos teriam que estar sem roupa ou então fazer conteúdo explícito. A Bella se recusava. Vários modelos relataram que em fotografias mais sugestivas, elas foram obrigadas a estar de topless, enquanto a Bella estava de biquíni. Então, nitidamente, nessas fotografias, parecia que a Bella era a líder, enquanto essas modelos eram as recrutas. Ficou evidente que essas fotografias beneficiariam apenas a Bella e encheria o bolso dela de dinheiro. Uma varredura das páginas gratuitas e mensais do OnlyFans da Bella Thorne mostrava claramente uma promoção espersa de outros modelos do Content X. Isso não caía bem para essas modelos, porque elas esperavam estar incluídas em promoções com a Bella. Era assim que poderiam atrair mais público, e não elas alcançar público por si mesmas, já que elas tinham pouco público. E o lado comercial da agência também não ficou de fora dos problemas e trouxe outro conjunto de circunstâncias desagradáveis para os clientes. Embora a Bella tenha conseguido capitalizar seu enorme número de seguidores, que se traduziu em assinantes leais do OnlyFans, as modelos começaram a perceber que a Content X não conseguia replicar esse sucesso em seus clientes, que não são celebridades. E foi aí que muitos começaram a perceber que eles não conheciam a chave para o crescimento. A agência não tinha esse insight. A Edson, uma outra ex-modelo, percebeu que a tática inicial da Content X era assim, vamos fazer sessões de fotos e depois vamos marcar uns aos outros nelas. E isso vai atrair dezenas de seguidores para todo mundo. Só que isso não funciona. Foi aí que na parte financeira as coisas começavam a pesar. As modelos entravam apostando que o Content X ajudaria a impulsionar suas plataformas. Mas isso não acontecia enquanto a Content X ainda pegava uma parte de seus ganhos. Sem contar que outras perceberam que seus ganhos, seus lucros mensais no OnlyFans diminuíram drasticamente depois que ingressaram na agência. Não havia mais exposição, não tinha um salto drástico de número de seguidores. E mesmo quando a Bella postava uma dessas modelos em seu Instagram, os seguidores não iam atrás dessas modelos. Porque então várias pessoas começaram a notar que na Content X eles tinham mais problemas do que dinheiro. Quando a Content X começou a notar que o retorno financeiro no OnlyFans dessas modelos estava caindo, a Tamara ia até elas pessoalmente e dizia, olha, a culpa é do OnlyFans, sabia? É por isso que você está recebendo pouco. É por isso que você não está indo bem. Mas as modelos sabiam que isso não era verdade. Haviam vários problemas. A renda diminuiu simplesmente porque o meu trabalho diminuiu. Poucas fotos menos atrativas, de qualquer jeito, conteúdo desleixado. Sem contar que a forma como os administradores do Content X respondiam aos assinantes foi considerado preguiçosa e robótica. Claro, a Content X negou tudo isso, disse também que nunca culpou o OnlyFans pelas falhas percebidas nos ganhos de seus clientes. Agora olha só, nessa mesma declaração enviada à imprensa, onde o Content X nega ter culpado algum dia o OnlyFans pelos problemas financeiros, eles dizem que muitas vezes o site caía do ar
E isso afetava os ganhos. Eles colocaram bem assim: relatamos que o site está fora do ar e trabalhávamos para ajudá-los a corrigir isso de volta para funcionar de forma profissional. Vários criadores que o Content X recrutou já tinham páginas no OnlyFans. A empresa incentivou vários influenciadores a iniciar uma página quando iniciava contratações de alguém que ainda não tinha fundado uma. Só que a Chloe, uma ex-modelo, ficou muito temerosa de assinar com a Content X porque ela não tinha a intenção de postar um conteúdo explícito ou totalmente exposto. Ela não queria se arriscar para não ficar associada de forma definitiva ao site. E a Tamara, na contratação, disse: não se preocupa, minha querida, você não vai precisar fazer isso. São fotos de bom gosto, são fotos de modelo, não vai ter nada provocante, nada que você não queira fazer, você não precisará executar nada que te deixe desconfortável. E a Chloe assinou. E então ela começou a ser persuadida a tirar o sutiã, a peça de baixo e por aí vai. Até no ponto em que falaram: a gente quer que você pose sem nada. E tudo era muito sutil. A outra modelo que chegava lá para fazer fotos era surpreendida quando o fotógrafo dizia: querida, por que você não tira a blusa? Você, sei lá, pode usar seus braços para cobrir o que você quiser. Vamos começar a tirar um pouco, abrir um pouco mais esses botões. Então a gente fazer umas fotos de lingerie, o que você acha? E a pressão só aumentava, até no ponto que a Content X dizia o seguinte: olha, se você quer aumentar seu dinheiro, você precisa fazer fotos picantes. E aí os modelos que não entraram lá para isso se chocavam, porque elas disseram: não, peraí, a Tamara disse para mim que eu poderia ganhar muito dinheiro e não precisava fazer conteúdo íntimo. Até que chegou um ponto que uma modelo percebeu a trilha. Eles claramente tinham a intenção de transformar todas essas modelos em modelos íntimas. E foi aí que a Chloe disse: chega, pra mim chega, eu vou sair daqui, eu estou insatisfeita com a forma que estou sendo tratada. Sim, porque as pessoas que não aceitavam tirar a roupa começaram a sofrer retaliação. Não eram mais convidados para sessões de fotos, ficavam de fora dos eventos, e isso era explícito. Várias pessoas afirmaram: olha, é mentira, eles mentiram pra mim na contratação e depois quando eu cheguei lá, tudo era diferente do que me foi dito antes. Simplesmente a repulsa fica evidente quando você se recusa a tirar a roupa. Nos últimos anos, o boom da indústria de criadores levou a uma situação de velho oeste, em torno das empresas de gestão de influenciadores. Novas agências parecem surgir da noite para o dia, procurando uma fatia dos enormes ganhos que os criadores do OnlyFans e outras plataformas de mídia social podem obter. À espreita, no meio de empresas legítimas, estão personagens obscuros que foram acusados de enganar os criadores para enviar conteúdo explícito gratuito, postar imagens sem roupa e até mesmo roubar fotos íntimas e enviar para clientes sem consentimento. E pasmem, quando alguma coisa dava errada, agências chegaram a bloquear os criadores da sua própria página do OnlyFans. Mas isso você vai ver no episódio de amanhã, onde a gente vai entrar em uma história de golpes muito, muito pior do que essa. Se prepara, porque o episódio vai ser fantástico. A Bella Thorne continua atuando em filmes de terror e suspense que não fazem sucesso. E no total ela já participou de mais de 30 filmes. E agora a gente vai entrar na minha análise e na minha opinião. Essa situação aqui é muito complicada porque eu não tinha uma noção dessa situação toda, eu não sabia da existência até decidir pegar esse caso quando eu ouvi falar da Content X recentemente. E eu acho que aqui a situação ela é muito clara. Eu acho que como são 3 episódios, eu vou poder fazer análises diversificadas sobre esse conteúdo, inclusive, que eu vou falar mais amanhã quando eu dar a minha opinião. Mas aqui a gente tem uma estrutura muito interessante. Primeiro, porque quem encabeça essa fraude, né, é um golpe basicamente, é a Bella Thorne. E quando você olha para a história dela, você encontra uma situação um pouco lamentável, vamos dizer assim. Ela foi uma garota sexualizada e empurrada para a indústria desde pequena. Então, os pais fizeram com que 6 semanas ela já fosse uma modelo. Então é óbvio que eles viram nela uma oportunidade de ganhar a vida. Me desculpa, mas é isso que eu penso. Quando você simplesmente pega pessoas
menores tão indefesos que não tem como dizer não para os pais. E você coloca em plataformas, palcos, simplesmente porque eles vão trazer o dinheiro que você precisa. Isso acontece muito em todo lugar, inclusive aqui no Brasil. E a situação da Bella Thorne, psicologicamente falando, era delicada, porque havia uma pressão de que ela claramente representava o ganha-pão da família. Isso significa que ela foi obrigada a fazer coisas que não queria fazer, mas era preciso, ou então todos não teriam que comer à noite. Esse tipo de pressão é muito diferente de quando o pai e uma mãe obligam os filhos a ir à escola, fazer o dever de casa, comer vegetais, sair de frente da televisão, estudar, obedecer. Nós estamos falando aqui de uma exposição tóxica. São estrelas mirins ou profissionais mirins que têm família e só voltam para casa ao entardecer. Claramente, esse estilo de vida impede os menores de aproveitar devidamente a infância. A dinâmica familiar para esses filhos, na melhor das hipóteses, é disfuncional. Eles são privados de simples apoio e promoção que uma criança precisa para se tornar um adulto confiante e capaz. Então, ao invés da expectativa da segurança estar lançada sobre os pais, na verdade, está pressionada contra eles, porque quando você é criança, dependendo da tua história de vida, você não se preocupa com aluguel, se vai ter dinheiro ou não para fazer compra no mercado, porque você já está acostumado, você vê seus pais trabalhando, então você sabe que eles vão dar um jeito. É claro que há situações de extrema pobreza, onde os menores têm total consciência do que está acontecendo, mas nós estamos falando de uma parcela grande da população que tem uma infância saudável financeiramente falando. Mas aqui é o inverso, o pai pressiona o filho a ganhar dinheiro. Não é uma pressão natural de quando o pai pressiona o filho a estudar, porque um dia ele quer que este menino se torne um homem, se forme e se torne um médico, um bombeiro, um policial, não sei. O paradoxo que se cria aqui é que esse indivíduo que trabalha em prol da sua família está dando hoje, está sustentando amanhã, mas qual futuro ele está construindo? E eu sei que tem pessoas aqui que trabalharam desde os 10 anos, 14 anos, 9 anos, cada caso é um caso, são situações diferentes, tá? Não compare a situação da Bella Thorne com a sua. Estou falando aqui, tá? Principalmente porque nós estamos falando de entretenimento. E nessa indústria você pode pegar vários casos, como o da Britney Spears, que os pais corriam atrás de agentes, a pessoa tinha 3 anos de idade, a garotinha, o menino, e eles enfiavam, olha, tem potencial para ser celebridade, vamos extrair grana disso aí porque vai sair. Então esse tipo de comportamento narcísico, horrendo, é chocante porque é uma exploração clara. A criança que sustenta o pai e a mãe, ela pensa, bom, tá, eles precisam do dinheiro que eu ganho, mas o que eles fariam se eu parar de trabalhar agora? E é perceptível uma situação de exploração aqui, porque a Bella Thorne, nessa entrevista de 2018 ao Los Angeles Times, que eu conferi inteirinha, ela deu a entender que a mãe dela pegou todo o seu dinheiro. Então esses relatos dessas celebridades mirins que trabalharam a infância toda e chegam na fase adulta e percebem que não tem nada, é muito comum. Então ela é criada nesse ambiente onde ela é sugada e, naturalmente, ela passa a repetir isso. Agora, o passado difícil da senhorita Thorne não vai ser suficiente para aliviar minha opinião e minha análise sobre seus esquemas desonestos. Se você analisar a trajetória da biografia dela, que é muito importante, eu cheguei a pensar se eu ia manter ou não aquela primeira parte onde eu conto a trajetória dela, você vai notar uma mania de grandeza em várias declarações dela. Palavras completamente arrogantes. Então, é difícil até saber o que realmente ela disse ali era verdade ou não era verdade. A gente pode pegar, por exemplo, a questão do álbum. Primeira coisa que ela disse, eu não quero ser... Olha, nós estamos falando, ela tinha mais ou menos o quê? 13 anos quando a série começou. Então, 13, 14, 15. Então tá, com 15 anos, ela disse... eu vou gravar meu álbum e eu não quero ser conhecida como esses cantores aí. Olha que arrogância. É um primeiro sinal de alerta quando eu ouço alguém dizer uma coisa dessa, quando alguém quer apresentar um projeto, quer falar alguma coisa, ao mesmo tempo em que diminui as outras pessoas. Se você está chegando agora, você não precisa diminuir ninguém. Se você quer fazer uma coisa melhor, você não precisa desclassificar o conteúdo das outras pessoas. A sua qualidade, a qualidade que você apresentar, vai falar por si mesmo. Então, em várias fases da carreira dela, você encontra declarações em que ela engrandece a si mesma. Eu decidi não cantar até que a minha voz ficasse
boa porque a minha voz era ruim. Querida, isso não existe, tá? Não existe voz ruim ficar boa. Ou você tem talento para cantar, ou você não tem talento para cantar. Eu nunca ouvi falar em toda a minha vida isso, que a pessoa nasceu com uma voz ruim e de repente a voz ficou boa para cantar. Ela acordou, ela não tinha talento nenhum, mas de repente num domingo maravilhoso de sol, ela acordou e percebeu que tinha notas vocais saindo dos seus lábios. Isso não faz sentido, Bela. Me desculpa, isso não existe. O que pode acontecer é que tem pessoas que são desafinadas, por falta de prática, precisam se concentrar, precisam cantar corretamente, precisam ensaiar, mas elas têm talento. Agora, voz ruim, isso não existe. Nenhum cantor que eu já vi, nenhuma pessoa que canta, que vive de música ou que tem dom pra cantar diz uma coisa dessa. Ai, minha voz era ruim. Gente, ninguém diz isso. Todo mundo que canta, que tem ali uma vocação para música, sabe o quanto a sua voz é importante. A maior preocupação é com a garganta, é com a voz, com as cordas vocais, não tomar água gelada, come maçã. É uma pressão, a pessoa tem pesadelos de... Quais são os pesadelos dos cantores? Sonhei que eu não conseguia cantar mais, que eu perdi minha voz, que eu acordei, eu estava mudo, que eu acordei e estava rouco. É isso que as pessoas falam. Nenhum deles fica depreciando a própria voz. Isso é muito impressionante. A maior parte das celebridades sempre tem uma baixa autoestima e eles se diminuem em várias situações. Mas cantor, ele pode até achar que ele é feio, que ele não é lindo o suficiente, que ele não tem dinheiro o suficiente, mas ele nunca vai ficar reclamando da voz dele, porque ele sabe o quanto a voz dele é importante e é especial para aquele processo. Então aqui essa declaração da Bela, como se ela quisesse criar uma história de superação, a garota dedicada que decidiu lutar para ter uma voz melhor, uma voz maravilhosa, a voz que era ruim e agora é boa, não cola, querida, não cola. Tanto é que teu álbum não saiu porque de repente, tá? Não foi você que olhou e disse não, Disney, não, 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 até porque não faz sentido. A Hollywood Records, propriedade da Disney, essas pessoas só pensam em ganhar dinheiro. A Disney, os acionistas ali só pensam em ganhar dinheiro. Ela dizer pra Disney que investiu nela, que assinou um contrato, que trouxe muitas pessoas, arranjadores, compositores, mixagem. Imagina o dinheiro que não foi investido nisso aí. Pra simplesmente ela olhar e falar, ai não, viu, minha voz não tá boa, eu quero regravar, senão a gente não lança. Isso não cola, isso não cola. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, ela deve ter gravado, o resultado não ficou bom e o pessoal falou, desculpa, a gente não tem como lançar, tem umas músicas aqui que estão inaudíveis. Isso não faz sentido. Então a história dela de querer sair por cima, ainda mais uma garota de 15 anos, entende? Nós sabemos, eu tenho, pelo menos eu sei, de vários relatos, de como essas empresas são abusivas, de como essas empresas são tóxicas, de como eles sugam. Então você acha que várias celebridades, pessoas que estão assim com a carreira anos-luz, pessoas que estão no topo, que precisam conquistar a confiança de executivos todos os dias. Aí você vem e me diz que uma garota de 15 anos, que só fez sucesso na TV a cabo, vai chegar para um monte de pessoas da indústria da música e vai bancar, não, eu canto desse jeito, senão não lança meu álbum, e que eles vão aceitar isso, está tudo bem? Me desculpa, mas isso não funciona, não existe. Você pode procurar várias outras ex-estrelas da Disney que você vai encontrar relatos de pressão, de abuso, tanto na área musical, tanto dentro do próprio Disney Channel. Então, simplesmente, a Bella Thorne chegar com essa pose de rainha não combina, não combina. Então, você já vê que aqui um comportamento, um perfil comportamental, no qual as declarações dela sempre promove, né, um topo, onde ela sempre está por cima. Aí depois ela vem e diz isso, ai, porque a Disney espera pessoas perfeitas, atores perfeitos, eles não estão nem aí para a minha imagem. Assim que as declarações, olha, eu sou a última pessoa que defenderia a Disney, e eu não estou defendendo, mas eu vou dizer aqui para vocês, analisando, tá, a estrutura deles em relação às séries infantis do Disney Channel, quando elas faziam sucesso antigamente. Havia uma extrema pressão para que os atores não fizessem nada de errado, porque isso poderia repercutir, os pais se revoltar. Lá nos Estados Unidos tem muito disso, qualquer coisinha as pessoas se revoltavam, ia para frente, para a porta do estúdio e faziam protestos, e aí eles tinham que abafar os problemas. Então havia uma exigência para que os atores mirim se comportassem enquanto atuassem dentro do canal. Tem, por exemplo, a situação de um ator chamado, acho que é Michael Musso, o nome dele, se eu não
não me engano. Ele fez, é alguma coisa assim, Michael Musso, pelo menos a escrita, pelo que eu me recordo. Ele atuava na série Hannah Montana. A série Hannah Montana foi o maior sucesso do Disney Channel, teve 4 temporadas. Aí, o que aconteceu? Depois que a série acabou, o Michael permaneceu no canal, ele tinha uma popularidade muito grande e a Disney assinou com ele, colocando na mão dele uma série no Disney Channel chamada Prank Stars, e ele passou a estrelar uma outra série no canal irmão do Disney Channel, o Disney XD, que era um canal mais voltado para meninos. E ele estrelou lá a série Par de Réis. E estava tudo indo bem e tal, até que um certo dia ele foi parado pela polícia, ele estava dirigindo o carro alcoolizado. Isso saiu nas mídias, assim, não foi ele não bateu em ninguém, ele não sofreu um acidente, ele não gritou, ele não xingou, ele não agrediu o policial, ele não se recusou a ser preso, ele simplesmente foi parado, ele estava alcoolizado, um pouco acima do limite. Tecnicamente falando, com tantos escândalos de substâncias, esse não é um grande escândalo. Mas foi o suficiente para a Disney derrubar as 2 produções. Eles cancelaram a série do Disney e removeram ele da série que ele atuava no Disney XD. Eles colocaram outra pessoa para ser o protagonista e o demitiram, simplesmente por causa disso, porque eles se preocupam, assim, supostamente, com a questão dos pais. É lógico que a Disney tem outras intenções, eles gostam de poluir de outras formas, mas não é esse o assunto aqui que eu vou entrar. A questão é o seguinte, a Disney, eles não gostam que os seus atores entrem e estejam presentes em escândalos. Essa é a verdade. Eles nunca gostaram e nunca vão gostar. Nenhuma empresa gostaria disso, de má publicidade. Então a exigência da Disney, quando você assina um contrato para estrelar uma série infantil dedicada a um público de 6 a 12 anos, é que você seja comportada, não perfeita. Então eu não sei o que a Bella Thorne esperava, que com os 13 anos ela fosse tirar fotos de biquíni na praia, fazer isso e aquilo, realmente não é compatível com a proposta do canal. Então nessa situação você nota novamente mais um ponto onde ela diz, eu queria ser eu mesma, e agora ela é mesma, e você vê só ladeira abaixo. Aquele release que foi liberado à imprensa, assim, me chocou, me horrorizou. Eu nunca vi um release tão arrogante como esse. Tudo o que a Bella Thorne toca faz sucesso, mas assim, os jornalistas nem devem ter acreditado quando leram aquilo, assim, o cúmulo da arrogância, da soberba. Primeiro, isso não é verdade, nem tudo que ela tocou fez sucesso. Os filmes que ela participou, que foram bem no cinema, ela não era a personagem principal. Todos os filmes que ela liderou o elenco, ou seja, ela era a principal personagem, foram um fiasco nas bilheterias. Até mesmo o filme mais proeminente de terror que ela estrelou, no caso, que era a expectativa, foi um filme chamado Amityville. Era não sei quanto remake, porque já fizeram não sei quantos remakes desse filme. Colocaram ela para estrelar o filme e o filme foi um desastre de crítica, de bilheteria, um horror. Então assim, como em tudo que ela faz sucesso, ela já vários filmes que ela pegou, me lembrou muito a Amber Heard. Os filmes tinham problemas de pós-produção, as produtoras faliam, não tinham mais dinheiro para mandar para o cinema. Então ela teve uma carreira inundada, né, de desastres, de problemas, mas uma carreira no qual ela conseguiu construir através da reputação dela no Instagram, que é um Instagram badalado. Ela tem 25 milhões e 400 mil pessoas seguindo atualmente no Instagram e ela é muito proativa, sempre envolvida em um monte de coisas. E aí a gente vê situações como essa. Ela ganhou 2 milhões de dólares em questões de dias porque deu a entender que postaria fotos sem roupas e aí depois negou, disse que não vou fazer isso. Depois, quando ela replica a mentira novamente, ela diz, eu só tentei ajudar, usar minha voz para auxiliar as outras pessoas. Gente, para, Bella, você só queria ajudar a si mesma. Esse tipo de atitude mostra o quão leviana ela é. O comportamento dela, psicologicamente falando, é assim, é aberrante. Porque mesmo quando ela errou, ela fundou, é uma série de mentiras aqui, vocês viram. Mesmo quando ela foi pega várias e várias vezes na mentira, ela tentou dar uma desculpa pelo que havia feito, não assumindo nada. São pessoas que não suportam ser criticadas. Tudo que fazem é perfeito e estão sempre sem culpa. Todos os outros estão errados. O seu narcisismo é puro e desenfreado. Essa moça perdeu a noção dos limites e como o objetivo dela é fazer dinheiro, ela vai usar o que estiver ao seu alcance para fazer isso. Muita gente desse meio faz. Analisando as polêmicas que ela se envolveu ao longo dos anos, que é muita polêmica, eu acho que, embora as coisas desagradáveis a atingiram na infância, ela ainda
procura constantemente chamar a atenção. É um padrão patológico de engrandecimento que aflige esses artistas, porque eles precisam estar no centro, no topo, nas manchetes, eles precisam estar brilhando. Então não é à toa que a cada 2 anos ela muda de sexualidade, ela descobre uma nova coisa, ela sempre faz algo para estar constantemente aparecendo e fazer com que o seu nome não seja esquecido. E nesse meio tempo, ela tira para todos os lados, como se ela estivesse tentando acertar definitivamente em alguma coisa. Música, livros, cinema, TV, modelo, fotos picantes, fotos pagas, diretor, agência, ativista. É perceptível esse parâmetro na carreira dela, porque ela não é uma mulher multifacetada, é uma moça perdida. E, infelizmente, você percebe que isso é de família. E o mais triste nisso é que você olha essa situação dela, de que alguém entrava lá no quarto dela e fazia coisas horríveis com ela. Analisando aqui a situação, acho difícil que seja o pai, porque o pai dela partiu quando ela tinha 7 anos. E ela falou que essa situação foi até os 14. Então, a menos que a mãe dela tenha se envolvido com outro homem, pode ter sido qualquer outra pessoa da casa dela. O que muitas pessoas indicam, talvez um dos irmãos, não sei, não quero apontar para ninguém, a gente não pode dizer. Mas você vê a construção horrorosa de um cenário violento dentro da própria casa. Só que apesar de todas as aflições que a atingiram ao decorrer dos anos iniciais de sua vida, ela infelizmente se tornou o mal que a atingiu. E há esse patamar, essa agência que carrega o nome dela como presidente, ou que carregava, e francamente isso não é empoderamento, porque eu não acho que o conteúdo íntimo passou a ser empoderador só porque alguém está ganhando dinheiro com ele. Todos nós sabemos que as pessoas que consomem isso, sendo boas ou más, têm um desejo apenas: se satisfazer. Mas eu vou falar mais sobre isso amanhã. Só que na questão da Bella Thorne, tudo se resume à responsabilidade. As pessoas querem viver em um mundo onde todos os erros que cometem não são erros. Ela tinha rivalidade com a colega dela, Zendaya, mas a culpa disso eram os produtores, a culpa disso eram as manchetes. Olha, ela não assume nenhum ponto, tudo é culpa dos outros. Eu odiava a Substância Ilícita, mas aí a culpa foi da atuação, foi daquele filme. Então assim, tudo que acontece na vida dela é sempre culpa dos outros. Ela nunca fez nada de errado, ela é uma vítima o tempo todo. Então ela chegou num ponto em que ela pode fazer muitas coisas sem sentir qualquer remorso ou culpa. E no final, ela aponta o dedo para outro, mas ela não assume a responsabilidade. Ela se tornou exatamente o que seus pais fizeram com ela na infância, uma exploradora. A vítima se tornou opressora. E é isso que essa agência faz com essas moças que chegam lá e passam por essas situações constrangedoras, tá? Esses esquemas aí, isso beira ao crime, devia ser algo criminoso, se já não é. São situações onde você promete uma coisa, mas você chega lá e a situação é completamente outra. Então eles estão atraindo, né? A mãe dela que está liderando isso, que vergonha, que repugnância, é assim, constrangedor, sabe? Eu não conseguiria dormir sabendo que eu tenho parte numa empresa dessa, numa empresa que vai lucrar em cima da nudez de outras pessoas. Isso é absurdo, isso é desumano. Psicologicamente, o efeito que isso vai causar, não é à toa que a maior parte dos atores de filmes adultos é suicídio. Eles tiram a própria vida. Eu vou trazer um caso aqui muito triste de uma atriz adulta que fez isso. Então assim, ela está fazendo isso porque o dinheiro está rendendo, está vindo, está chegando, enquanto as outras pessoas são exploradas. Só que infelizmente, a Bella Thorne não entende que um dia a juventude dela vai embora. As portas vão se fechar, as pessoas vão perder o interesse nela. E aí, vai chegar um dia em que ela não terá ninguém mais para explorar. Só a si mesmo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dê o seu like. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram, o livro é enviado para qualquer lugar do Brasil, ou quase qualquer lugar do mundo também, pelos correios. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária. E aí, ele começa a desconfiar que tem um serial killer escondido em sua própria casa. A história é muito forte, é repleta de reviravoltas e mistérios que você não vai conseguir parar de ler até chegar ao último capítulo. O livro vai com pôster e com marcadores
também. Vai com um autógrafo maravilhoso se você quiser. Você pode me seguir lá pelo Instagram do Talvez Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram onde envio áudios, a gente conversa sobre os temas, os assuntos que são abordados aqui no canal. Eu trago conteúdos que eu não posso falar aqui, eu exploro por lá. Eu também tenho um canal de cortes onde as análises, os conteúdos aqui são recortados e postados por lá. Você pode conferir muita coisa bacana. Não deixe de conferir o episódio 2 amanhã, a gente vai ter mais histórias fortíssimas. E não deixe de conferir também a minissérie do 24 Horas na Mira, Pássaro Negro, que já está completa aqui no canal. A gente se vê no próximo episódio e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Alguns pais se destacam pela coragem, pela ousadia, pelo amor que dão a seus filhos. E histórias inacreditáveis inspiram pessoas ao redor do mundo todos os dias. Mas esse caso aqui é diferente. São monstros. Pais diabólicos. Uma das piores histórias que você vai ouvir vai ser exibido no dia 7. O Escape da Casa do Terror.